Oi, gente, tudo bem? Vamos começar já já a nossa live aqui com o nosso convidado, o Rui Ribeiro, diretamente de Lisboa. Vou aqui convidar o Rui para participar com a gente. Boa noite, já estou vendo aí que a Nancy entrou, a Lê Furtado, Benício. Olá, tudo bem? Oi, Como tudo bem? está? Bem. Bem. Diretamente de Exatamente. Lisboa, né? Exato. Por acaso não bem de Lisboa hoje, mas sim, em Portugal. Ah, onde você está hoje? Hoje estou no sul do país, no Conta pra Algarve. gente. Que Vim lugar? para Algarve. Ah, Estou no no Algarve Algarve. E aí hoje. agora tá quente, né, Rui? Está a começar a chegar o verão, não é? Um céu bem limpo, bem bonito e ótimo para, Ah, que bom. para Ah, trabalhar até. Precisava de desanuviar do stress da cidade e do stress que esta pandemia com o teletrabalho acabou por nos trazer, mais intenso, teletrabalho, né? exatamente, mais intensidade no trabalho e acabou por precisarmos agora aqui de uma semaninha assim um bocadinho mais fora do espaço, pelo menos mudar um bocadinho para criar novamente algum dinamismo, sendo que estou aqui, estou a trabalhar claramente. E esta é uma das vantagens também do teletrabalho, aquilo que a pandemia acabou por nos acelerar nesta transformação digital, precisamente do dia a dia das empresas, e acabou por nos permitir andar em qualquer lado. E podia, obviamente, Sim, estou nesta zona de Portugal, mas no limite podia estar aí no Brasil a trabalhar para aqui. E, portanto, esta é mais uma razão pelas quais hoje o trabalho, se antes o mundo global já não tinha fronteiras, o mundo digital ainda menos, e, portanto, podemos estar a trabalhar para qualquer parte do mundo, a qualquer hora, e essa é uma das exatamente. vantagens, não é? Portanto, Bom, em primeiro lugar, obrigada aí, Rui, por ter aceito o nosso convite para bater esse papo com o pessoal aqui no Digital na Real. A gente tem feito uma live por semana. Essa semana aqui, por acaso, a gente vai fazer duas lives, uma hoje com você e uma amanhã. E a gente vai falar, inclusive, de assuntos meio correlatos, porque a ideia hoje é a gente falar um pouco contigo sobre a sua especialidade aí, que é a área de Big Data e tal. E amanhã a gente vai ter uma live que vai falar um pouquinho sobre o IoT, né? Internet das Coisas e inteligência artificial. Então, acho que também vai ser claramente. bem bacana. A gente vai conseguir juntar um pouco essas frentes. A galera está entrando aí, Sim. Renata. Bom, eu queria agradecer, como eu estava dizendo, o Rui por estar aqui com a gente para compartilhar um pouco desse conteúdo. O Rui é diretor executivo lá da Lusófona, em Lisboa, onde eu tenho o prazer de dar aula. É diretor também da IP Telecom. Conta um tiquinho aí para a gente, um bocadinho, como diziam vocês, Sim, um bocadinho dessa sim. sua trajetória aí na área de telecomunicações, de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente. Bom, do ponto de vista prático, eu já tenho experiência profissional há mais de 20 anos e desde sempre acabei por, mesmo estando numa empresa, numa multinacional americana na área de software, acabei por estar também muito ligado a projetos na área de telecomunicações. Depois a vida dá muitas voltas e hoje em dia acabo por ser diretor-geral de um operador de telecomunicações 100% do Estado, neste caso que é a IP Telecom, e que tem não só telecomunicações, como também uma vertente cloud empresarial, e portanto acabamos por ter uma componente muito tecnológica de apoio não só ao Estado, como também ao setor privado do país em si. E, portanto, nós temos redes de comunicações de alto débito, vou-lhe chamar autoestradas de fibras ópticas em Portugal
e acabamos por fornecer estas redes de comunicações alicerçadas também em infraestruturas de cloud, de data centers. Portanto, nós temos 3 data centers em Portugal e é isso que acabamos por fornecer a muitos clientes, parceiros, e procurando ter soluções capazes de apoiar naquilo que são as transformações digitais de hoje do mercado empresarial. Muito Okay. bom. Conta aí, a gente já teve dando aula juntos, né? Que eu convidei o Rui uma vez para vir dar uma aula aqui para a gente na SPM. E eu convidei o Rui aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dele sobre essa frente, né, toda ligada a Big Data e transformação digital também. Então, Rui, conta um pouquinho para a gente, assim, de uma forma fácil para todo mundo entender. Afinal de contas, o que é esse tal monstro aí chamado Big Data? Bom, o Big Data não é nenhum monstro, antes de Não é? mais. Não, de todo. Big Data vou chamar isto, as áreas tecnológicas também trabalham muito marketing e assim, uns nomes muito pomposos para captar a atenção. Big Data, na realidade, é a capacidade de capturar muita informação portanto, muitos dados, uma variedade enorme de dados e é uma grande velocidade que nós estamos totalmente a produzir. Já agora, e agora um bocadinho puxando aquilo que é a minha veia científica ou mais académica, este termo de Big Data na realidade foi dado aqui o primeiro toque em 2001, num artigo científico que permitiu que permitiu tocar e começar a tocar este tema do Big Data com estes 3 pontos, volume, estes 3 Vs em termos práticos, que é o volume, a velocidade e a variedade. Que depois, na realidade, isto é como tudo, não é? O processo de inovação é muito assim, começa muito no research universitário e que depois começa a vir para o mercado passado 10, 20 anos. Na realidade, este trabalho de research, aquilo que fez foi começar a preparar o tema do desafio do digital das empresas, do mercado empresarial, em pleno internet boom, o ano 2000 e 2001, e que depois acabou por se traduzir 10 anos depois neste chavão do Big Data. E Big Data, de uma forma simples, é pegar em tudo aquilo que nós produzimos no nosso dia-a-dia. E o nós são os clientes, são as empresas, são os equipamentos das empresas, o nosso telemóvel é um equipamento que produz milhares de informações, milhares de dados, melhor dizendo, e no qual as empresas devem armazenar e começar a estudar, de facto, essa tipologia de dados, essa tipologia, e depois transformá-la e descobrir coisas que nunca imaginariam, certamente, já falaremos um bocadinho disso, e transformar esses dados em informação e depois em negócio e depois em muitas outras coisas que podem acontecer em prol daquilo que é a gestão e a tomada de decisão de quem está a liderar as empresas. E é isso que o Big Data nos traz e produzimos aquilo, já agora também um bocadinho na ótica, um bocadinho mais estruturada, científica. Nós temos duas grandes tipologias de dados, aquilo que são dados estruturados e aquilo que são dados não estruturados. Dados estruturados são dados que nós armazenamos em bases de dados tradicionais, ou bancos de dados, como dizem no Brasil, bancos de dados tradicionais, todos certinhos, alinhadinhos, e aquilo que são dados não estruturados, que são ficheiros. Portanto, cada vez mais as empresas interagem com os seus clientes com mensagens, com mails, ficheiros, vídeos. Neste momento estamos aqui a produzir precisamente um dado não estruturado, que é este vídeo que estamos aqui a fazer, e que certamente, e neste caso o Instagram,
há de perceber o que é que nós andamos aqui a fazer, está a processar esta informação, está a processar este vídeo, e certamente quem andar aqui a ver este vídeo hoje em direto, mais tarde em diferido, vai certamente ter ali uma variável importante para o Instagram para depois direcionar do ponto de vista do negócio aquilo que é a publicidade inerente a quem neste mundo digital consulta informação e anda a navegar, ok? E, Rui, a gente então está o tempo todo gerando aí um monte de dados, né? Ou como a gente brinca, um bando de dados, né? Exato. Qual que você acha que é o maior desafio por parte das empresas com relação a isso? Você acha que as empresas estão sabendo utilizar esses dados a seu favor, né? Justamente para gerar negócios? Olha, da minha experiência, aquilo que eu tenho visto é que é como tudo. Isto é como as pessoas, as empresas são. As empresas, na realidade, ainda são feitas por pessoas e, portanto, existem os Cristiano Ronaldos, não é? Que com uma bola fazem maravilhas, e existe o Zé Manel, que com uma bola tropeça. E nessa perspectiva, no mercado empresarial é exatamente a mesma coisa. Portanto, quem souber de facto pegar nesta lógica dos dados, pegar nesta estrutura de dados e souber trabalhá-la, certamente vai marcar muitos golos. E essa é a realidade que vivemos. Direi que Cristiano Ronaldo ainda há poucos, não é? No mercado empresarial e de trabalhar os dados, mas já existem muitos. Cristiano Ronaldo de dados ou do Big Data em si, cada vez mais, ainda bem. E hoje a tecnologia tem favorecido e tem ajudado muito a trabalhar esses dados, e esse é um fator também que aquilo que é a maturidade tecnológica está a crescer e, portanto, permite às próprias empresas muito mais facilmente aceder a essa tecnologia. Hoje vivemos um fenómeno precisamente da cloud, da nuvem em si, e que permite às pessoas, às empresas, melhor dizendo, com custos muito mais baixos do que há 10 anos atrás, acederem a informação, a tecnologia que de outra forma não teriam. E sem ter aquilo que eram os desafios de há 10 anos atrás, também, ou de há 20 anos atrás, que é eu para ter uma capacidade de processamento e de análise desta informação. Repare, eu há pouco não referi, mas o Big Data, nós não estamos a trabalhar com milhares de registros nem milhões de registros, estamos a trabalhar com bilhões, trilhões, exabytes de informação, zettabytes de informação, cada vez mais, que vou-lhe chamar os monstros do ponto de vista de informação. E como tem um dos comentários, estamos a falar do tema Analytics, né? E do ponto de vista prático, hoje, aquilo que a nuvem e que as tecnologias disponíveis da nuvem nos permitem é, à distância de um clique, nós podermos, uma pequena e uma média empresa, poderem aceder exatamente à mesma tecnologia que uma grande e média empresa. Okay? E por isso é que hoje vemos fenómenos, quer de startups, a crescerem muito rápido, precisamente porque sabem trabalhar o seu negócio, sabem trabalhar os dados, porque têm acesso à tecnologia também muito rapidamente. À semelhança, um bocadinho eu passo a ter um carro de Fórmula 1 à minha disposição. E agora, pegando na Fórmula 1, eu passo a ter Ayrton Sennas dentro da minha empresa, capazes de conduzir aquilo que são os carros de Fórmula 1 que estão na nuvem. Não é? E esse aspecto é importante para dizer que aquilo que há 10 anos atrás era muito difícil para uma pequena empresa trabalhar dados, porque são monstros de dados, é mesmo muita informação, hoje é tudo muito mais facilitado e a um custo muito, muito inferior. Isto é aquilo que era a barreira tecnológica muito baixo.
eu até costumo dizer nas minhas aulas, né, que a tecnologia em nuvem ela é um pilar assim dos mais importantes para a transformação digital, né? Ela praticamente é o que viabiliza a Certo. transformação digital, ela democratiza essa transformação justamente pelo que você falou, de permitir que vários portes de empresas diferentes tenham acesso, né, a um tipo de tecnologia similar, né? Coisa que antes a gente não tinha. A empresa teria que investir muitos milhões e nem todo mundo teria essa capacidade para estar no mesmo nível, né, de uso dessa tecnologia. E você falou agora há pouco também sobre maturidade tecnológica. A gente usa o termo também de maturidade digital, né, Rui? O que você vê como fatores assim importantes para as empresas que têm essa dúvida? Assim, será que eu tenho maturidade tecnológica? Será que eu tenho maturidade digital? Como é que ela, o que ela precisa saber para ela mesmo começar a se autoavaliar, né? Porque a gente falou Big Data, Cloud, são tecnologias importantes para a transformação digital, mas como que a empresa mesmo pode fazer para ela analisar se ela está num nível legal ou se ela ainda está muito aquém nessa corrida digital que, como a gente sabe, foi ainda mais acelerada aí pela pandemia, né? O que Exatamente. ela pode se olhar para entender se ela está com se ela está com um gap muito grande ou se ela está num nível legal de maturidade digital, Rui? Olha, antes de mais, e ainda um bocadinho antes, ou para responder a esse tema, as próprias empresas têm de perceber se sabem o que é o seu negócio, o que é que querem fazer, não é? Qual é que é a sua estratégia. E este é um aspecto importante que eu vejo e continuo a ver muitas empresas que estão no seu dia a dia sem ter uma visão de para onde é que querem ir. Okay? Isto é, qual é que é a sua, quase direi, naquelas lógicas de aulas de gestão, né, de administração, que é a missão, visão, etc. Muitas das empresas se esquecem por quais é que são os seus objetivos. E esse é um aspecto fundamental. Antes de, nós estávamos a fugir aqui para a tecnologia, mas antes da tecnologia há o negócio. E esta lógica da visão, da ambição, do que é a empresa, para onde é que ela quer chegar, é importante. A tecnologia vem a seguir, sempre, sempre, sempre. E, portanto, do ponto de vista prático, o que eu quero dizer é que uma empresa tem que, logo à partida, entender, quais é que são os meus indicadores de gestão. Isto é, eu tenho que saber para onde é que quero ir e tenho que saber medir. Na gestão, penso que vocês no Brasil chamam administração, não é? Ou também gestão. Uma das regras fundamentais é gerir é medir. E, portanto, eu para definir aquilo que são os meus patamares de maturidade e para onde eu quero chegar daqui a 4, 5, 10 anos, o que é que seja do ponto de vista daquilo que eu vejo para a minha empresa, eu tenho que definir aquilo que são os meus indicadores de gestão. E hoje, e um dos testes que eu gosto de fazer, tem perguntas banais, muito simples, às vezes para perceber até como é que as empresas estão, eu pergunto, então, e tem aí uma aplicação com os dados de hoje sobre o seu negócio? É uma pergunta muito simples. E se a resposta vem assim, tem, eu digo, boa. Se a resposta vem, não, espera, eu tenho que chamar o Zé Francisco, que vai pegar num Excel, numa planilha, mais não sei quantos dados, e vai trabalhar essa informação, e para a semana eu tenho os dados de hoje. Não é? Sim, E, portanto, você aí percebe a maturidade desta empresa do ponto de vista de visão digital, do ponto de vista de visão e alinhamento de negócio, não está aí. sim, Não é? E, portanto, este gap entre aquilo que é a estratégia, aquilo que é o negócio e aquilo que é o digital e a tecnologia, portanto, estes 4 patamares são 4 patamares fundamentais para se perceber qual é que é a maturidade e a preparação que a empresa tem
para estar neste mundo digital e para estar nesta capacidade de pegar em dados e transformar a empresa em negócio. Okay? E, portanto, quando nós falamos em Big Data, nós antes de falarmos em Big Data, eu tenho que saber o que é que a minha empresa é e o que é que quer ser, para poder recolher, de facto, a informação, começar a trabalhar essa informação. Porque hoje o acesso à informação, os dados, uma das frases que está em voga é dizer que os dados é o novo petróleo, não é? Sim. E a realidade é essa mesmo. Se nós olharmos para quem são as empresas mais valiosas do mundo neste momento, no top 10 estão 8 empresas tecnológicas. E as 8 empresas tecnológicas, aquilo que fazem é aquilo que estamos aqui a discutir, é trabalhar dados. Okay? Não é porque a Apple sabe vender o seu iPhone melhor, é porque sabe trabalhar os dados, sabe trabalhar a marca, sabe trabalhar o cliente, precisamente com os dados que tem. A Amazon, vou-lhe chamar que é provavelmente um dos topos que melhor sabe trabalhar dados, sabe conhecer aquilo que é o seu cliente, sabe antecipar aquilo que são as necessidades do cliente, com base naquilo que é o consumo de dados, a informação de dados. O facto de eu fazer login, por exemplo, na Amazon com o Facebook, com a autenticação do Facebook ou do Google, e portanto esta capacidade de trocar, destas plataformas trocarem redes entre ou dados entre si, não é? Que tem coisas boas e coisas menos boas, entre parênteses, dizer que estes factos que é a Amazon poder ir buscar outros dados que não apenas os seus do consumo, me permitem fazer coisas tão simples como, imagino que eu andei a semana passada no Facebook a dizer vou para o Algarve, não é? E esta semana, ou a semana passada, fui à Amazon buscar um livro para saber o que é que se passa no Algarve, ou aliás, para saber sobre Big Data. Mas a Amazon era capaz de perceber aquilo que é o marketing contextual, e agora pegando muito nos seus temas, e perceber, olha, tu que estás à procura de um livro de informática sobre Big Data, mas se calhar também te interessa aqui Algarve, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a Amazon passa a ter um contexto muito mais alargado e trabalhado em tempo real, neste caso. E eles conseguem fazer isso. Há que lhes dar o mérito. Este, obviamente, peguei numa grande empresa para dar um exemplo prático daquilo que se pode fazer com dados, não é? Que é incentivar. E este conceito, do ponto de vista de negócio, não é fazer spam. Okay? Sim. É, acima de tudo, eu ter a noção clara de perceber quem é que é o meu cliente, onde é que ele está e o que é que ele vai precisar. Okay? E, obviamente, eu como cliente sentir-me-ei, olha, excederam as minhas expectativas, que é porque eu até ia para uma informação de dados e eles até perceberam que eu tinha uma outra necessidade adicional, que eu nem estava nem aí, né? Em si. Tal como, quase dizer, imagino que eu começo e agora dando um exemplo da Nespresso, que estão a trabalhar noutro tema, muito à volta do que vou dizer, que é, imagino que, e as futuras máquinas da Nespresso já agora vão ter, e algumas já têm, ligação Wi-Fi, né? Com ligação à internet, né? E portanto a Nespresso passa a saber, tal como, depois já dou aqui mais alguns exemplos, daquilo que são, que é o meu consumo de cápsulas Nespresso, não é? E portanto, passado algum tempo, a Nespresso pode dizer, 2 dias antes de supostamente acabarem as minhas cápsulas, a dizer, olha, está na altura, Rui, é só carregar aqui, já não precisa de ir à aplicação, já não precisa de ir ao site ou à loja para ir comprar, quer, e tem daí a 2 dias antes que se acabe o seu estoque. Okay? Sim. Este Esse tipo de trabalho... é um uso mercadológico super interessante, né?
Peguei no caso da Amazon, peguei neste caso da Nespresso como exemplos muito simples daquilo que pode ser o trabalhar dados em si e perceber outras informações. Repara, eu hoje tenho em casa e amanhã você tem o Internet of Things, portanto estou-lhe a dar Sim. algumas dicas para amanhã também. É, Eu em casa hoje tenho uma televisão que é que está a gerar, está ligada à internet, né? Portanto é uma Smart TV e portanto está a gerar dados. Tenho as minhas lâmpadas de luz, portanto, de luz, as fichas, tenho a minha máquina de lavar roupa, tudo ligado à internet. Não é? Eu em casa, hoje, na palma da minha mão, consigo controlar muitas das ações que tenho em casa. Consigo saber consumos, consigo saber quando é que a máquina lavar a roupa e se a empregada lavou a roupa ou não, quanto é que consumiu, em que altura, etc. Tudo isto está a produzir dados. Não é? E, portanto, eu, enquanto cliente destas várias marcas ou dos vários processos, eu passo a poder gerir muito melhor o consumo energético da minha casa. No limite, posso saber o que é que os meus filhos andaram a ver no Netflix. Né? Isto, já lá vou ao Netflix, também já vi um comentário. Mas consigo perceber e otimizar, e também hoje em dia a elétrica portuguesa também me permite definir consumos de acordo com o dia, mais à noite, menos dia, naqueles horários, etc. E, portanto, eu posso otimizar a minha fatura energética ao final do mês para consumir nas alturas mais baratas ou mais caras. Né? Este tipo de consumo é enorme e estamos sempre a produzir dados. Cada uma destas empresas, e no caso da minha máquina de lavar, a minha máquina de lavar está a enviar dados para a minha máquina de lavar, é uma Samsung, acho eu, e está a enviar dados para a Samsung que passa a ter informação de todas as máquinas de lavar e que lhes permite perceber quanto tempo é que as máquinas suportam, quantas vezes é que lavam e com base nisto dar aquilo que se chama prazo de garantia, perceber quais é que foram as máquinas que funcionaram, quais é que foram as máquinas que mais problemas técnicos tiveram, porquê, etc. E, portanto, começam a explorar estes dados que são produzidos por qualquer equipamento. E isto tudo dentro do Big Data. Né? Porque, no caso da Samsung, é máquinas de lavar, são televisões, são telemóveis, etc. Tudo isto nos dados. E há um aspecto que ainda não falei, que é importante, que é isto não é, ou este Big Data, não são só dados meus da minha empresa. Devem ser dados também externos da concorrência, de tendências de mercado, etc. Que eu vou cruzar tudo isto. Não é? E é um bocadinho este tema do Big Data, que é estamos, acima de tudo, a ter novas ferramentas à nossa disposição para tomarmos melhores decisões. Quando nós falamos em Business Intelligence ou inteligência do negócio em português, inteligência do negócio é mesmo ter inteligência e não como se costuma dizer, burrice. Se eu tenho um armazém de dados ali, eu não vou tomar mais decisões com base no acho que. sim. Repare que a concorrência do mercado é tal, cada vez mais. A concorrência já não é só nas minhas empresas do Brasil, nem nas minhas empresas de Portugal. As empresas hoje são mundiais e globais. Né? Começámos esta conversa com o teletrabalho, podia estar em qualquer lado. As empresas, exatamente, estão em qualquer lado. E, portanto, eu não me posso dar ao luxo, neste caso, enquanto gestor de uma empresa, de não ter informações específicas sobre o meu negócio e tomar decisões com base numa experiência. Só que o mundo muda muito rapidamente. Tá bem? E este Rui, o Antônio, que está aí, ele mandou para a gente algumas perguntas já, que eu achei bem legais, o Antônio Sabino. Ele falou, quais as ferramentas, por exemplo, para o pessoal do marketing
ter acesso a mais dados, né? Porque ele mesmo colocou que hoje não dá para você ser um gestor, seja de marketing ou de outra área, sem ter acesso a dados, né? Para te ajudar na tomada de decisão. Quais as ferramentas ou o que você tem visto no mercado mais utilizado para esse acesso às informações, principalmente se você tiver informação ligada à área de marketing, né? Quais as plataformas ou ferramentas que você tem visto que têm sido mais utilizadas para gerar esse acesso aí mais rápido aos dados para que a gente possa tomar decisão? Olha, existem vários âmbitos. É uma pergunta tão abrangente e tão larga que posso ir para uma ferramenta mais técnica e dizer, olha, tem aqui, hoje em dia, a Microsoft tem uma ferramenta espetacular de Sim. vocês trabalharem os dados, que é o Power BI, ou posso ir para ferramentas mais de marketing automation, como vocês têm uma excelente ferramenta aí no Brasil, feita no Brasil, que é a ERD, né, de resultados digitais, Sim. o ERD Station, é um exemplo de uma ferramenta que permite muito facilmente e muito rapidamente testar dados digitais em vários canais, desde o mail até às redes sociais, e testar e ter a informação em tempo real, portanto fazer a lógica, testes AB e afins, e ter o feedback em tempo real para tomar melhores decisões do ponto de vista de marketing. E depois existem aquilo que são vários repositórios de dados, de informações e de conhecimentos, desde data statistics até coisas tão simples como os dados estatísticos nacionais. Não é? Depois depende, a Nielsen Research é uma grande empresa de research mundial e com dados muito fantásticos, vou chamar assim, que permite para N situações, varejo, retalho em Portugal, varejo no Brasil, e que permite ter dados concretos e muito reais de locais, situações, zonas em si. Portanto, isto depende muito daquilo que é o mercado. Portanto, pode ser mais técnico ou mais de automação. Não é? Hoje em dia, e já agora, o próprio marketing está muito mais automatizado e aquilo que antes fazíamos com 10 pessoas e com pouca informação hoje passamos a fazer com uma, duas pessoas e temos muito mais informação e não precisamos estar lá às 3 da manhã para responder a um cliente com chatbots e afins. São exemplos de ferramentas que o próprio marketing hoje tem à sua disposição e, mais uma vez, tudo aquilo que são estas interações, estamos a produzir dados. E, mais uma vez, dados, e é um aspecto que ainda não falei, mas que é importante, que eu gosto até nas minhas aulas forçar muito este conceito, que é a pirâmide do conhecimento, do Lansoff, que é os dados transformam-se em informação ao longo do tempo. A informação dá-nos conhecimento, okay? Isso até este patamar, é o conceito tradicional do business intelligence, né? E onde nós estamos a olhar para o histórico para tomar algumas decisões para a frente, né? Um bocadinho o business intelligence é como se fosse o retrovisor do carro, em que estamos a olhar lá para trás para tentar perceber para onde é que vamos para a frente. E depois temos aquilo que hoje a tecnologia, a tal maturidade que a tecnologia nos dá, e em particular através da cloud, que é com a inteligência artificial nós criamos modelos de previsão do futuro e cada vez muito mais exatos na forma como trabalhamos. Se nós aprendermos a fazer isto em ciclo contínuo, em loop contínuo, sem parar, isto é, pegamos em dados, passamos a informação, conhecimento e criamos os modelos para atuar no futuro. E imaginem, eu lanço uma nova campanha com uma expectativa de trabalhar determinado mercado, vou estar a produzir novamente dados e vou
tentar perceber se a minha função, o meu modelo de marketing, de ação, de vendas, de o que é que seja, funcionou bem ou não, e novamente estou a afinar em si. A magia disto tudo é que se antes eu demorava às vezes anos para aprender e tentar conhecer melhor o meu cliente e afinar melhor o meu target, hoje a tecnologia permite-me fazer isto em tempo real. E aquelas empresas que hoje fazem isto em tempo real, e obviamente vou falar dos grandes nomes como Facebook, Apple, a Amazon, Google, não é? A Google é uma empresa que só trabalha dados. Não é? Não é por acaso que a Google e o Facebook têm 80% do mercado mundial de publicidade. Porquê? Porque eles conseguem garantir, efetivamente, que aquilo que é a publicidade que uma empresa faz acerta na pessoa em concreto, não é? Ou com um grau de certeza muito, muito forte. Versus aquilo que é o mundo físico de um cartaz no meio da rua, que passam lá milhentas pessoas e eu não sei qual é que é o alcance do tema. Portanto, o mundo digital acaba por ter este benefício que eu sei com quem é que estou a contactar, sei qual é que foi a reação, estou a produzir dados portanto, eu sei quando alguém faz um clique, eu estou a produzir um dado acerca disso e, portanto, esse dado vai-me contribuir para perceber e afinar aquilo que é a minha estratégia e, no limite, até, já nem digo estratégica, vou afinar o modelo operacional, o modelo tático naquele momento de reação, não é? Porque se a pessoa clicou e logo a seguir levar quase direi um desconto já e compre já e faça já qualquer coisa, não é? É um exemplo daquilo que se pode beneficiar deste imediatismo que a tecnologia nos dá. Tá bem? Sim. O Orozimbo está perguntando aqui, dizendo que em algum momento essas próprias ferramentas vão tomar parte das decisões, né? Orozimbo, esse é o tema da nossa live de amanhã, que a gente vai focar ainda mais, né, em inteligência das coisas e internet das coisas, aliás, e inteligência artificial, que a gente vai bater um papo aqui com o Hélio Samora. Então, vem com a gente que amanhã a gente tem mais. Queria dar um alô aí também para a galera que está entrando, Mônica, o Daniel, obrigada pela participação, o Bruno também, Kaila. Bom, Rui, quando você falou, a gente falou aí das ferramentas para o marketing e tudo mais, a gente aqui no Brasil tem um termo que alguns CMOs utilizam, que é de matemarketing, né? Cada vez mais a gente está deixando de ter a função ser só de marketing, ela está virando uma função de matemarketing, porque a gente tem que lidar com tanto dado, e eu até brinco com alguns alunos falando, olha, se vocês fugiram para o marketing porque não gostavam de matemática, dançaram, né? Porque agora a matemática está colada cada vez mais com a gente no marketing, porque sem o uso inteligente dos dados, a gente acaba não fazendo, na verdade, um bom marketing, né? Vocês usam esse termo aí também em Portugal? Ainda não tinha ouvido, mas vou começar a usar. Tá bom, eu te empresto. Tá. Eu depois digo os direitos de autor da Sandra. Os direitos autorais, maravilha. Tanto que Exatamente. hoje a gente fala que a empresa, ela, além de ter uma agência, né, para atendê-la na parte de marketing, publicidade, as empresas estão buscando muito os serviços de várias martechs, né, para você ir conectando na sua operação, no seu dia a dia, para trazer essa automação, que você mesmo citou, uma das empresas aqui famosas no Brasil, né? E entre várias outras, né? Então, cada vez mais a gente depende de vários fornecedores, né? Porque é difícil uma empresa que faça tudo, né? Para atender às necessidades do mercado. Então, normalmente a gente vai conectando várias martechs, que são essas startups, essas empresas de tecnologia ligadas a marketing, né? Vocês aí em Portugal também têm feito esse movimento? Você observa esse movimento? Sim, repara, hoje em dia o mundo é tão vasto
que eu não tenho a capacidade, não é, de ter toda a especialização, saber desde o A até o Z. Aliás, basta pensar precisamente num projeto de montar um data warehouse, aquilo que se pretende muitas vezes nas empresas, que é ter uma visão única do cliente, uma visão única da Sim. empresa, num único repositório. Eu tenho só aí pelo menos 4, 5 especialidades diretas. E, portanto, é natural que eu vá buscar para esse tipo de projetos várias competências capazes de me trazerem valor para a empresa. Portanto, eu tenho recentemente já agora, que é acerca disto, que no início deste ano, a organização, portanto, o IMF, né? Portanto, o International Fund, né? Lançou um relatório sobre aquilo que eram os principais jobs do futuro. Okay? E em todos eles, desde a área de saúde, a área de recursos humanos, a área de negócio financeiro, de marketing, etc. Todas estas áreas tinham 2 ou 3 áreas em comum. Uma era o Data Scientist, e outro era o IT. Mesmo nas áreas de recursos humanos e de marketing, eu tinha a necessidade, e tenho sempre a necessidade de ter alguém que saiba trabalhar dados, okay? E saiba e tenha sensibilidade tecnológica. Okay? E que permitam, de facto, às várias áreas dos departamentos das direções das várias empresas conseguirem interpretar aquelas informações para tomar as decisões. Há pouco estávamos a falar em tomada de decisão, é exatamente isso, não é? O Big Data é um alimentador para tomar as decisões. Sim. Quer seja via inteligência artificial, direta ou indireta, e um e outro diferem-se, quem diz o sim no final é o humano ou é a máquina. E, portanto, estes 2 fatores são aqueles que nos permitem tomar as decisões. E para isso eu tenho que ter estas competências técnicas e que tenho que ir buscar aos especialistas. E ser um data scientist ou alguém que sabe mexer muito nos bancos de dados ou alguém que sabe muito ir buscar dados, são competências completamente diferentes. Até na construção dos dashboards para apoio aos decisores, eu tenho que ter especialistas. Hoje o chamado user experience, o saber colocar os gráficos certos para apoiar a decisão também te conta muito. E tudo isto é estudado e, portanto, existem pessoas especialistas, empresas especialistas. Há empresas que só sabem falar user experience, user interface. Há pessoas que só sabem falar, de facto, marketing digital, como você, que é espetacular aí. Bom, há aqui um conjunto de competências que eu tenho que ir buscar para criar um projeto de valor para a minha organização. Eu tenho que admitir que o conceito há um conceito criado pelo Henry Chesbrough, que era o Open Innovation. Uhum. Okay? E o conceito do Open Innovation é isso mesmo, é eu ter a seriedade, a humildade de assumir que eu não sei tudo. Okay? Mas que se eu souber ir buscar a equipa certa, eu certamente vou alcançar muito mais do que fazer sozinho. Acho que a sua fala já ajudou a responder a pergunta aí que a Silvia mandou para a gente. Não vi. Desculpa. A Silvia perguntou justamente qual a formação que tem que ter essa galera que vai trabalhar para interpretar todos os dados, né? Porque não adianta a gente ter um bando de dados se a gente não souber interpretar para a tomada de decisão. Então, a pergunta da Silvia praticamente já foi respondida por você, porque, na verdade, hoje a gente tem isso quebrado em muitas atividades, né?
E está muito na moda o cientista de dados hoje em dia, né? Muitas É, empresas buscando esse perfil profissional e que, na minha experiência, é um perfil bastante complexo, né? Principalmente quando a gente fala aí de é, BI ou BA, né? De Business Analytics, Business Intelligence, porque é um profissional que precisa conhecer diferentes frentes de atuação. Pode ser um mix aí de uma pessoa que estudou mercadologia com estatística e o resto é desenvolvido no dia a dia mesmo de trabalho, porque é muito recente, pelo menos aqui no Brasil, uma formação, por exemplo, específica para Business Intelligence. Eu não sei aí em Portugal, vocês devem ter também temos algumas alguns, temos, formações, né? temos formações nessa área. Eu dou o exemplo precisamente no MBA que a Sandra dá aulas, naquilo que foi a forma como procuramos estruturar esse MBA. Que procura casar precisamente aquilo que é uma das dificuldades inerentes, quer de quem é de negócio, quer de quem é de tecnologia. Okay? E a forma como. E é um gap imenso que continua a existir entre quem é informático, vou-lhe chamar agora de uma forma muito simples, e de quem anda nas vendas. E este gap é tremendo e continua a ser um dos bloqueadores de desenvolvimento das próprias organizações. E é importante ter aquilo que eu chamo os tradutores. Okay? E os tradutores o que é que são? São precisamente essas figuras que sabem um pouco da tecnologia, sabem um pouco de negócio, e quando o negócio diz eu preciso disto, ele diz boa, já sei, e vai falar com a área tecnológica e diz olha, e fala em zeros e uns, né? Isto é, fala na linguagem dos informáticos. E portanto, esta cola que falta muitas vezes às empresas, porque quando eu costumo dar um exemplo nas aulas que é muito simples e muito pragmático, que é quando o presidente da empresa fala para o administrador do banco de dados, né, um puro técnico e tecnológico, informático puro, daqueles mesmo quase das cabos, e diz: eu quero um relatório de vendas por ano. E a resposta do informático é select asterisco from table não sei quantas. Isto é, que é uma linguagem técnica de programação específica. Portanto, são coisas que não casam, não é? É a mesma coisa que eu estar a falar português e alguém estar a falar comigo chinês, não é? Eu não faço ideia do que é que ele está a falar. E é um bocadinho estes dilemas que as organizações têm que ter e que, no caso do MBA que convidei a Sandra para dar, não é? Tem esta preocupação, que é dar estas vertentes, quer de negócio, quer de enquadramento tecnológico, não é saber programar, é saber falar. E isto é importantíssimo, porque há um gap, e eu, como disse, já tenho mais de 20 anos de experiência de mercado e continuo a ver este gap. Sim, Desde eu falo que é uma das áreas mais difíceis para a gente estruturar, né? Eu que trabalho também com marketing aí há um bom tempo, eu falo que a área de BI sempre foi uma das áreas mais desafiadoras para a gente conseguir estruturar uma equipe, né? Bom, a gente está indo aí para os nossos 8 minutos finais. Eu queria que você compartilhasse com a gente, Rui, alguns cases. Você falou da Amazon, do Google, falou da Apple, do Facebook. Conta para a gente alguns outros cases de utilização de Big Data e como que isso foi feito, em que sentido que isso ajudou nos negócios. Conta para a gente algumas outras experiências aí que você certo. conhece do mercado. Dar o exemplo, eu vi da última vez que estive aí no Brasil, que o Netflix também tem uma presença muito forte no Brasil. Dando o exemplo da Netflix. A Netflix hoje, ou vou chamar antes, quando não trabalhava tão bem como hoje, a parte de dados, aquilo que fazia era saía um filme, um seriado, o que quer que seja, e mandava para toda a gente: olha, vai sair o filme.
não é? E tratava todo o mundo como igual. Hoje em dia, aquilo que para quem é do Netflix, começa a entender que o Netflix estuda, inclusivamente, se nós, e só para, se calhar não entendem, mas mais recentemente isso já, os mails que eles enviam, já dá para perceber melhor isso que eu vou dizer, que é, imagine que você estava a ver uma série e não acabou, ficou a meio. Não é? No dia seguinte, o Netflix está-lhe a enviar um mail a dizer: e que tal esta noite terminar a sua série ontem? Não é? E a seguir, olha, e como você tem visto, e já agora as recomendações, não é? Aquela lógica das recomendações, você viu o Narcos, não é? Ou viu um outro seriado específico deste perfil, recomendamos-lhe esta informação, ou este seriado, ou este filme, o que é que seja. E começa a trabalhar e começa a perceber, de facto, qual é que é a lógica. Mas começa a trabalhar, e no Netflix aquilo que nós temos é o conceito de família, não é? Nós temos os vários perfis dentro da nossa casa e, portanto, o Netflix sabe exatamente quem é que são os meus filhos, quem é que está em minha casa, se é menor que 12 anos ou não, quem é que lá está, em termos de grupo. E, portanto, as informações que passa a mim enquanto pai sobre o que é que recomenda a mim enquanto pai daqueles filhos e da minha esposa, portanto, também tem muito a ver com este contexto. Isto para dizer que não é só o Rui Ribeiro em si, mas é também a tal lógica de volta. Este é um exemplo simples, mas posso contar de coisas tão básicas que às vezes as empresas têm os dados à sua frente e não o trabalham. E aqui vou-lhe chamar que já nem é tanto Big Data, mas é mesmo olhar para os dados. Porque eles estão à frente, temos muitas vezes mais dados do que aqueles que imaginamos. E dar o caso, por exemplo, da British Airways, que há uns anos implementou uma política tão simples e tão básica como perceber que aqueles passageiros que viajavam no seu dia de aniversário, e portanto automaticamente quando a pessoa chegava ao check-in ou já dentro do avião, automaticamente a pessoa sofreu o upgrade e as pessoas não ficavam a perceber. Mas tinham à porta do avião uma pessoa a recebê-los e a dizer muito obrigado, bem-vindo, etc. Isto é, são coisas tão simples, com dados que as empresas têm, não é? Que tornam, obviamente, aquilo que é a experiência do cliente e certamente eu passo a ter uma experiência completamente diferente. Repare, eu há dias comprei uns fones como estes à minha esposa, à Ana. E era por causa do Dia da Mãe, que foi, não sei se é o mesmo dia que no Brasil, mas há dias. E eu encomendei na Apple, okay? Em plena pandemia do coronavírus em si, em pleno pico aqui da Europa. E estava a 5 dias, né? E eu, como é que já vou ser retirado de casa, né? Expulso de casa se não ofereço, não estou a brincar. Mas, e portanto, aquilo que eu fiz fui ao site da Apple, eles deram uma informação, olha, se comprares uns fones destes, tens aqui 3 a 5 dias, 3 a 5 dias de entrega, e eu, ok, comprei. E posso dizer que em 25 horas, e eu percebi que o armazém da Apple na Europa é em Milão, portanto em pico brutal da pandemia, e portanto eu quando carreguei na compra recebo um mail da Apple a dizer, olha, vamos fazer sair de Milão, e eu, ixi, caramba, como é que eu vou entregar este presente à minha mulher? Isto de Milão, aquilo deve estar um caos, não é? Mas a realidade é que em 25 horas, não foram 3 a 5 dias, em 25 horas
os fones estavam na porta da minha casa. Portanto, eu encomendei às 11 da manhã de uma segunda-feira, às 12 estava. E eu consegui perceber com todo o tracking daquilo que hoje é comum, do track and trace, que de Milão foi para Bruxelas, de Bruxelas foi para Madrid, de Madrid foi para Lisboa. E consigo fazer isto. Portanto, aquilo que a Apple me deu foi superar as expectativas, tal como a British Airways supera as expectativas, com informação e com controle de informação mesmo muito acima daquilo que é a média, não é? E, portanto, isto para dizer que todas as empresas produzem muitas informações e às vezes é abrir o livro e a informação está lá. E às vezes nem nos damos conta que a temos. Sim, é verdade. Bom, Rui, a gente está aí chegando ao fim, né? Infelizmente, passou muito rápido, né? Tem muito dado, muita informação bacana sobre esse assunto. Eu convido você a participar aqui com a gente amanhã, que a gente vai estar falando com o Hélio Samora sobre IoT, sobre inteligência artificial. Amanhã, um pouquinho mais cedo, vai ser às 5 horas do Brasil. Aliás, você aí está em que horário agora? Que aqui são quase 7 da noite. Aqui são 11, são quase 11. Então, olha, obrigada pela tua participação, Nada, ainda obrigado, mais sabendo que aí é super tarde, né? Isto foi o meu primeiro direto no Instagram. Eu agora vou fazer uma boa figura perante os meus filhos, que são adeptos do Instagram. Fala para eles que agora você já está craque, né? Já sou um craque. Muito bom. Eu quero agradecer aí todo mundo que participou com a gente, que entrou, que deu uma passada, que mandou perguntas. Foi um prazer estar com todo mundo participando. Rui, mais uma vez, super obrigada. Obrigado. Vamos ver se passa essa pandemia para eu voltar aí para essa cidade maravilhosa de Lisboa para dar aula com vocês, tá? Exatamente. Tá. Olha, Sandra, muito obrigado e boa sorte e até amanhã. Tá? Obrigada, até amanhã. Tá. Tchau, gente. Até amanhã, que amanhã tem mais. Obrigada, Rui. Deus. Obrigado.